pela Universidade Autônoma de Barcelona, na Espanha, e que vai nos falar um pouquinho aí sobre as suas considerações a respeito do tema. Muito obrigada por estar aqui, professora. Muito obrigada a todos, né? Eu quero agradecer principalmente ao Fernandes pelo convite, né? As professoras Márcia Valéria e a professora Fátima, que eu também não conhecia, um prazer, né? A professora Miriam, enfim, a todos por essa oportunidade, né? Bem, eu trouxe para vocês um tema que eu gosto que eu trabalhei há pouco tempo e que faz parte da minha área de trabalho. Eu sou mestranda, né? Eu estou num programa que é interuniversitário, entre a Universidade Autônoma de Barcelona, a Universitat Rovira i Virgili e o Instituto Catalão de Arqueologia Clássica, né? Aqui em Barcelona e Tarragona. E é um programa que é mestrado e doutorado, só que eles estão com alguns problemas. No momento, eles estão, assim, eu já terminei todas as disciplinas, só que falta efetivamente apresentar o trabalho, mas eles possivelmente vão desativar o programa. Então, eu estou esperando a resposta para saber se eu vou poder apresentar o trabalho ou não, ou se eu vou ter que procurar outra instituição. Coisas da burocracia que foram aceleradas, infelizmente, por causa da questão da crise que a gente está enfrentando agora, né? Então, as instituições foram bastante afetadas neste momento. Bom, eu trouxe um tema que não sei se vocês conhecem, que o meu tema, a minha área de pesquisa é antiguidade tardia, né? Então, eu estudo entre os séculos 3, 4 até o século 8. Às vezes a gente dá uma estendida para o século 9, né? Desce um pouco para séculos anteriores ao 3, mas a antiguidade tardia a gente trabalha dentro desse período. E eu vou apresentar para vocês aqui a história do Tesouro de Guarrazar, que é muito interessante, é uma história que muita gente não conhece do público brasileiro, não sei, pelo menos as pessoas com as quais eu... Gente, acho que eu saí do Zoom, é isso? Não? Ah, não, voltou. Desculpem, é que eu achei que tinha saído aqui. Então, vou compartilhar para vocês a tela. Vou tentar ser breve, porque é uma apresentação que eu fiz um pouco longa, mas eu vou tentar ser o mais breve possível. Então, o que é o Tesouro Visigodo de Guarrazar? Ele é considerado um dos maiores expoentes, né, da ourivesaria de época visigoda, né, que é entre os séculos 7 e 8. Bem, agora eu vou contextualizar rapidamente aqui o sítio arqueológico de Guarrazar, né? Ele fica aproximadamente a 10 quilômetros de Toledo, né? A gente pode ver aqui. Pertence à comarca de uma cidade pequena que se chama Guadamur, né? Rapidamente um contexto socioeconômico que facilitou que essa região, devido à má qualidade agrícola das terras, conseguisse manter bastante preservado, né, até a descoberta, enfim. Eu vou contar rapidamente, eu tinha feito bastante coisa para contextualizar, aí um mapa de ortofotografia, né, para localizar o sítio arqueológico. Bom, aqui são placas de cromolitrogravura de 1874, que foram as primeiras gravuras que foram feitas, né, quando foram achadas as peças, não é? Aqui ao centro a gente tem a coroa, são as coroas votivas, que são a parte mais representativa, mais importante do tesouro, né? Uma delas é a de Recesvinto, que ela segue, que é essa daqui, né? Que segue até os dias de hoje no museu, preservada. Essa é a de Suintila, que infelizmente foi perdida. Vou contar a história rapidamente. Existem fontes, né, que situam a descoberta do tesouro entre os anos de 1853 a 1861.
mas a história que se tornou a história oficial, né, da descoberta foi a que aconteceu exatamente em agosto de 1858, né, há 162 anos atrás, que uma jovem de 21 anos, a escolástica, estava caminhando pela estrada de Guadamur, ela morava em Guadamur, vinda de Toledo, ela queria ser professora, tinha acabado de fazer a prova para ser professora, e ela com a mãe e o padrasto, ela avistou um objeto brilhante, que ela achou que fosse um anel, e quando ela puxou a peça, na verdade, estava acompanhada de uma corrente dourada, e aí os pais dela ajudaram ela a levantar a laje, não é? Era uma tumba, na verdade, e ela encontrou, então eles encontraram as primeiras peças, a primeira tumba com as peças do tesouro de Guarrazar, né? No dia anterior havia caído uma chuva muito forte, por isso que possivelmente o barranco levou uma parte da terra e foi possível identificar essas tumbas onde estavam depositadas as peças do tesouro, né? O que aconteceu é que nesse mesmo momento a família dela levou algumas dessas peças para casa e, como não conseguiram levar todas as peças, eles voltaram mais tarde já com lanternas, né, enfim, para recolher as outras peças que estavam na primeira tumba que eles encontraram. Um vizinho, que é o Domingos de la Cruz, viu a movimentação e as luzes nesse terreno, que era um terreno que já estava abandonado há mais de 10 anos, e ele, em seguida, quando a família foi embora com as últimas peças, ele foi também com lanternas e começou a vasculhar o terreno e encontrou a segunda tumba, com um material muito semelhante ao da primeira tumba, né? A maior parte do tesouro que foi encontrado por esse segundo, pelo vizinho, foi desmembrada e vendida a joalheiros de Toledo, que utilizaram o ouro para talhar outras pedras, né? Mas esse conjunto foi mantido pela família, por exemplo, pela família do Domingos de la Cruz, durante 2 anos, e eles foram desmembrando as peças pouco a pouco, para poder vendê-las, não é? Até que, finalmente, em 1861, eles doaram cerca de 1/4 das peças que sobraram, que esse conjunto que está aqui nessa imagem, para a rainha Isabel, né, da Espanha, e, enfim, foram as peças haviam muito mais peças que essas, eu vou explicar um pouco mais para frente. Essa é a coroa do rei Suintila, e essa coroa ela sofreu mais um revés, um pouco mais para frente, porque em 1921 ela foi roubada do Palácio Real e nunca mais foi encontrada. Então, essa coroa, possivelmente, ninguém tem notícia se ela ainda existe efetivamente ou não, mas aqui a gente tem imagens dela, antes de 1921, e aqui uma réplica, né? Bem, deixa eu passar mais para frente. Aqui é uma descrição de uma intervenção arqueológica que chegou a ser feita em abril de 1859, logo depois da primeira descoberta das 2 tumbas, e, enfim, logo que foram descobertas essas 2 tumbas, houve uma grande... as pessoas da região todas, de todas as cidades vizinhas, acorreram ao local e descontextualizaram totalmente o que poderia ter havido ali, que seria uma necrópole né, de época visigoda, mas já não existia muita coisa para ser verificada por causa porque foi descontextualizado, né? Enfim, quando a gente tem esse tipo de coisa, arqueologicamente falando, é difícil trabalhar, né? O que são as coroas votivas, né? Vamos lá. As coroas votivas é que a gente tem uma representação de uma gravura do século X, né? É uma iluminura do Papa Gregório Magno, né? De coroas votivas, né? A gente consegue ver aqui que ele tem uma coroa votiva suspensa, que, lógico, aqui tem todo um significado arquitetônico, de questão de poder, mas também, além do poder, tem a questão da oferta, é como se fosse um ex voto, não é? Que a pessoa faz à igreja. No caso dos reis,
Existe também, por exemplo, a coroa de Suintila, né, que é a que foi perdida, ela foi doada como um ex-voto à igreja, né? E isso era um costume bem vigente na época visigoda, que vem de época bizantina, né? Eles tinham uma forma diferente de ser coroados, visigodos. Eles não eram coroados com coroa propriamente dita, eles eram ungidos com óleo na cabeça, e essas coroas eram doadas à igreja em sinal da devoção, da possibilidade que Deus tinha dado a eles de ser o rei. Então, por essa devoção, eles doavam a coroa votiva a uma igreja, enfim. E essa gravura ela é o Registrum Gregori, que é uma coleção de cartas do Papa Gregório Magno, né? É uma cópia do século X. Aqui é uma coroa votiva do Mosteiro de Montserrat, porque é uma tradição que segue na igreja até os dias de hoje. Então, aqui, por exemplo, eu tirei uma foto da Basílica, né, de Montserrat, e aqui são as coroas, né, que normalmente são ofertadas ou por fiéis, ou por empresas, por grupos, enfim, que querem fazer essa devoção à igreja. Eu tinha feito uma contextualização rápida para falar sobre os visigodos. Enfim, eu queria só chamar a atenção para essa imagem aqui, que é a próxima, que é uma parte do disco de Teodósio, que é um outro tesouro também importante, que provavelmente seja do ano de 388, né? É um objeto cerimonial do período imperial romano tardio. Provavelmente foi feito em Constantinopla, para comemorar o 10º aniversário do reinado do imperador Teodósio I, em 388. E é um dos melhores exemplos de ourivesaria e de imagens imperiais da Antiguidade Tardia que sobreviveu aos nossos tempos, né? Foi descoberto em 1847 em Badajoz, que é perto de Mérida, que também é um sítio arqueológico muito importante para a gente, uma localidade arqueologicamente muito importante. Bom, eu vou falar rapidamente aqui, fazer uma contextualização, tentar ser mais breve possível, para falar um pouco sobre a origem dos godos e a vinda para a Península Ibérica. Eles teriam surgido de diversos grupos, tribos ou clãs germânicos, né? Se originaram a partir de ocupações nas margens do Mar Báltico, próximo do que seria hoje a atual Polônia, né? Leste europeu. Né? Então, eles teriam vindo, assim como vários outros povos ditos bárbaros, né? Pois eles se diziam, inicialmente, de acordo com o historiador do século VI, o Jordanes, que ele dizia que eram selvagens e que viviam e guerreavam como selvagens, né? Então, eles teriam vindo, de acordo com esse historiador, de uma ilha que se chamava Skansa. E essa ilha pode ser, algumas pessoas dizem que atualmente é na Suécia, outras que na Escandinávia mesmo, assim, não se sabe exatamente qual é a localização dessa ilha de onde eles vieram. As primeiras menções que chegaram dos godos aos nossos dias, primeiro a gente tem na obra de Plínio Velho, né, que é um historiador romano do século I, depois de Tácito, Ptolomeu, e, enfim, Jordanes tem... É interessante porque ele foi um historiador já do século VI, né, avancei para o século VI, porque ele é um historiador bizantino, né, do Império Romano do Oriente. Então, durante segundo ele, durante o século VI, na sua obra Gética, né, a origem e os feitos dos guetas ou godos, ele fala sobre os movimentos, justamente os movimentos migratórios dos godos e a divisão entre ostrogodos e visigodos, que ocorreu, segundo ele, de acordo com os territórios que eles ocupavam e também com os reis, né? Por exemplo, o rei dos ostrogodos se chamava Ostrogota, então eles ocupavam a região do mar, do leste da região do Pôntica, né? Enquanto os visigodos ocupavam a parte ocidental, né? E também em função dessas batalhas que foram enfraquecendo os godos, né? Por exemplo, as batalhas com os hunos, né? Eles iriam se dispersar cada vez mais, considerando que nessa época os territórios não estavam muito bem definidos, então eles iam se dispersando cada vez mais e consolidando essa divisão entre ostrogodos e visigodos, por exemplo, né?
Os godos também, enfim, dizem que eles, quando eles se dividiram, os visigodos se tornaram federados do Império Romano, e os ostrogodos se juntaram aos hunos também, né? Bem, eu vou passar para frente essa parte da... também é uma coisa importante para citar, é que eles seguiam o cristianismo diário, né, o arianismo, um bispo, que esse cristianismo ariano, ele foi condenado no século IV, né, no primeiro concílio de Nicéia, em 325, foi condenado pelo imperador Constantino, passou a ser heresia, né? Até então não era. Então, os godos foram convertidos, e, né, naturalmente também os visigodos que vieram desse ramo, seguiram para esse tipo de cristianismo. Então, bom, o segundo Jordanes também, interessante também citar, que uma dessas ameaças de ataques dos hunos, que os godos acabaram se aliando ao imperador romano, Valente, né, que governou Constantinopla, a parte oriental do Império Romano, entre os anos de 364 e 378, e que era adepto desse cristianismo ariano. Então, nesse contato das tropas dele com as tropas dos godos é que houve essa conversão. O imperador Valente morreu na Batalha de Adrianópolis, né, e foi sucedido por Teodósio, né, o do disco de Teodósio, e que já era cristão, mas devido às constantes confusões entre ritos cristãos daquele período, ele sofreu uma punição durante um tempo, né, e depois ele foi plenamente convertido pelo bispo Ambrósio de Milão, impondo assim o credo niceno ao Império Romano através do Édito de Tessalônica, né, em 380. Então, passaram a ser cristãos romanos. O bispo de Milão, Ambrósio, mesmo que converteu Agostinho de Hipona também. Bom, agora vou falar um pouquinho sobre a coroa do rei Suintila. O rei Suintila governou entre os anos de 621 a 631. Ele derrotou os bascos, né, que saquearam a Tarraconense na época, e conseguiram uma rendição incondicional que nunca tinha sido alcançada antes. Ele também, os presos vascos foram obrigados a construir as cidades as únicas cidades que foram construídas pelos visigodos foram Oligicos, ou Oligite, Recópolis e Vila Gotorum, que é a atual Toro. As outras cidades todas, eles foram ocupadas, né, que já eram cidades romanas, e foram, o que a gente chama de espólio, né, foram reaproveitadas, porque existia uma forte ideia de reaproveitamento nessa época, né. Essa imagem dessa moeda é uma moeda da época dele, né, que foi cunhada para o governo dele, é um tremes visigodo de ouro, cunhado em Singília Barba, né, durante o reinado de Suintila. A inscrição epigráfica que a gente pode ler é Suintila Rex, de um lado, e Pius Barbi, do outro. Né? Bom, ele conseguiu completar a unificação territorial da península, que era uma coisa que era bastante almejada por todos os reis visigodos e que nunca havia sido completada. Então, ele conseguiu completar toda a Península Ibérica sob domínio visigodo. Ele foi o rei que fez isso, né? Ele, no século VI, ele teve então, assim, o Isidoro de Sevilha, que é um importante também bispo e historiador da história dos visigodos, né, na sua obra, ele apresenta ele como o primeiro monarca a reinar sobre a Espanha peninsular, né? E só que o que acontece é que no Concílio de Toledo de 633, presidido justamente por Isidoro de Sevilha, que era arcebispo de Sevilha nessa época, o Suintila foi excomungado e recebeu o anúncio de confisco de todos os seus bens, porque ele foi acumulando muito poder e muitos bens, e nessa época ele também queria tornar a monarquia hereditária, associou seu filho, a Racimiro, à coroa, e essas tentativas provocaram uma reação contrária naquela época, em alguns magnatas do período e na igreja, então foi o início do fim do reinado dele, né? Ele foi destituído em 633 no concílio e morreu no ano seguinte, em 634.
A coroa do rei Recesvinto. Bom, essa é a coroa que foi perdida, né? Essa que foi, em 1921, roubada. A coroa do rei Recesvinto, que governou entre os anos de 653 a 672, né? Ele criou, juntamente com o antecessor dele, Shindasvinto, que era o pai dele, e com quem ele já governou desde o ano 649, um corpo legislativo comum para os dois povos, portanto, o reino hispano-romano como o reino visigodo, porque eles conviviam em alguns momentos, assim, lado a lado, né? Eles não entravam em conflito, eles conviviam. Então, foi o primeiro que conseguiu unificar através do Liber Iudiciorum, ou Código de Recesvinto, conhecido, né? Esse código de leis. Também editou medidas para evitar que o tesouro privado dos reis aumentasse às custas de todos os cidadãos, né? No 8º Concílio de Toledo, no ano 653, foi instituído sob a sua tutela e autoridade a necessidade de diferenciar os bens que o rei recebia do patrimônio de seus pais e parentes, né? Então, por outro lado, nesse mesmo concílio, ele se apropriou de muitas propriedades que os seus antecessores haviam obtido ilegalmente, né? E não acatou a sugestão dos bispos que queriam que essas propriedades fossem propriedades da coroa e não do rei, né? Esse assunto provocou forte controvérsia e os bispos, que pouco podiam fazer, acabaram colocando o seu descontentamento nas atas desse concílio que chegou até os nossos dias, né? Ele também foi um magistrado supremo, encarregado de fazer cumprir as leis nesse período, desde então. Então, desde então, a monarquia foi governada através de normas legislativas e todas as questões políticas foram resolvidas por lei, né? Porque antes desse período houve um período meio conturbado em que isso não acontecia. E ele também provocou uma forte política antissemita. Foi a primeira tentativa sistemática de utilizar toda a força do Estado para eliminar, erradicar o judaísmo da Espanha. Então, ele converteu em delito capital quem praticasse o judaísmo, né? E o resultado foi que, durante a invasão muçulmana, que aconteceu no século VIII, principalmente, a comunidade judaica, onde muitos deles eram escravos, né? E obrigados à conversão ao cristianismo, acabou apoiando os invasores durante a conquista muçulmana, né? Mas isso aqui é rapidamente uma basílica que se chama San Juan de los Baños, de época visigoda, e que foi mandada construir pelo rei Recesvinto, né? Porque existe aí uma história interessante ao redor disso, que existiam umas termas romanas nesse local, e ele estava voltando de batalha em um dado momento, e passou mal dos rins, bebeu uma água dessas termas, e foi curado, e aí ele mandou construir essa basílica. É uma coisa interessante da arquitetura de época visigoda, bem característica, são os arcos em ferradura, arcos estes que acabam... Essa é uma inscrição que tem da época do rei, agradecendo, enfim, e mandando edificar essa basílica. E, bom, rapidamente aqui, aqui tem uma réplica, uma cópia da coroa de Recesvinto no altar, as termas. Agora eu vou falar sobre a epigrafia, sobre as inscrições das coroas, né? Que a epigrafia é a forma que a gente tem na arqueologia de estudar as inscrições antigas ou epígrafes, né? Gravadas em matérias sólidas, pode ser pedra, madeira, rocha, ossos, enfim, metais. E essas inscrições do tesouro, elas não são abundantes, mas elas são de extrema importância e valor histórico, né? Tem uma bibliografia interessante, que é aspectos litúrgicos em torno das coroas votivas visigodas, né, de Gros e Pujol, e conforme nos relata o autor, o costume de doar essas cruzes e outras peças de joalheria para serem expostas principalmente nos altares das igrejas era bastante comum entre os bizantinos, e aparentemente ele foi implantado no Ocidente nessa época visigoda, né? Segundo o mesmo autor, há relatos de vários historiadores de época árabe, que quando da invasão, descreveram nas suas obras como eram esses locais onde ficavam. Então, um deles, o Ibn al-Kardabus, ele descreve o costume dos reis visigodos de oferecerem suas coroas a uma igreja em Toledo, após sua morte, com a inscrição indicando seus nomes e os anos que estavam no poder. E algumas dessas histórias que chegaram aos nossos dias, lógico, muito envoltas em lendas, né?
relatam outros fatos, por exemplo, um outro autor chamado Ibn Habib, também de origem árabe, ele coloca, que a gente sabe dele, que ele morreu em 791, e ele descreve uma tal Casa dos Reis, onde foi feito um saqueio, na época em que, né, eles invadiram, os muçulmanos invadiram, e que haviam, nessa ocasião, 25 coroas de reis que haviam sido depositadas após suas mortes, com dados sobre os seus nomes, idades, períodos de reinado, incluindo seus principais feitos, né? Possivelmente, esses dados eram inseridos através de pergaminhos, né? Não exatamente nos materiais, não é? Bom, vou pular essa parte da questão histórica, vamos direto analisar a questão epigráfica. Das peças que conhecemos hoje em dia, a que é principal das que perduram é a coroa de Recesvinto, né? Mas a de Suintila também tinha grande importância, né? Existe um padrão de escrita, né, que normalmente é escrito, tem uma cruz representada, o nome do monarca, a palavra rex e a palavra oferendum, né? Oferenda. Então, esse é o padrão das inscrições epigráficas que a gente tem nessas coroas. A de Suintila, que a gente tem hoje em dia as fotos, ilustrações, e tem uma descrição também feita de que ela era composta de placas de ouro com decoração interna preenchidas com pedras preciosas, com a técnica conhecida como cloisonné, sendo que cada uma delas pendiam cabochões de vidro verde e de safiras, que eram separadas por pérolas. Então, essas letras mediam entre 3,2 centímetros e 0,5 de espessura, né? A de Suintila tem o nome a cruz, o nome dele é Rex Oferet, e a de Recesvinto também. Aqui um detalhe, a próxima, mais em close para poder verificar os detalhes, né, de como era talhado o ouro e também como eram incrustadas não existia ainda, lógico, técnicas de lapidação, era utilizado principalmente cabochões, né, dessas gemas. As duas coroas têm características muito semelhantes, né? Então, fazem... E também, além dessas cruzes, dessas peças, né, que são, claro, digamos assim, as peças principais, a gente tinha outras peças, cruzes, cálices que não chegaram até os nossos dias, entre outras peças, não é? Aqui também a gente tem uma cruz que é muito interessante, que é a cruz votiva de Sônica, que tem uma inscrição, ela é uma cruz, possivelmente uma cruz pendente de uma antiga coroa que existiu, votiva. Ela também possui, feita fabricada em folha de ouro, tem 9 cabochões de diversos materiais, safira, vidro, madrepérola, quartzos, dispostos irregularmente na parte frontal, e a inscrição dela, que ela é muito interessante porque é uma cruz mais bem talhada de todo, assim, podemos dizer assim, desse conjunto. A placa de ouro, as placas de ouro são bem cortadas, os cabochões frontais e as inscrições são bem desenhadas, né? Aqui a gente tem a imagem dela, então, deixa eu voltar. Com as inscrições na parte de trás, né? Os cabochões na parte da frente, uma edera, que era um símbolo muito utilizado em época romana e que passou depois, né, posteriormente ao cristianismo. E essas inscrições, elas dizem bom, ela é sônica, não se sabe quem é, mas é um prefixo bastante típico de nomes da época visigoda, então, possivelmente foi alguém importante desse período, a gente não chegou aos nossos dias, né, quem é essa pessoa. Mas o mais interessante nessa cruz, das inscrições dessa cruz, é que ela se refere a uma igreja que se chama Santa Maria em Sorbá, que é uma igreja que não se sabe qual é, mas que, posteriormente, eles acreditam que possa ser uma basílica que hoje começou a ser escavada e que existe exatamente no local
próximo ao local onde foi encontrado o tesouro, né? Bom, aqui são algumas informações sobre a questão arqueométrica, que foi uma questão que eu estudei mais a fundo nesse tesouro, que foram, esses estudos arqueométricos, eles foram feitos 137 anos após a descoberta, né? Então, existem algumas peças que estão no Museu Arqueológico Nacional, outras que estão na Real Armeria do Palácio Real, e isso porque aconteceu também uma coisa um pouco complexa, porque esse conjunto que foi encontrado pela Escolástica, o primeiro grupo de coroas, ele foi vendido para o governo da França durante um período. E o governo da França, em 1941, retornou 6 coroas, que são as 6 coroas que hoje estão no Museu Nacional, Arqueológico Nacional da Espanha, em Madrid. E ficou com 3 coroas. Então, ainda existem 3 coroas no Museu de Cluny, 6 coroas no Museu Arqueológico Nacional, e também uma coroa e algumas peças no Palácio Real, que foram as que sobraram do segundo lote do tesouro, né, que foi encontrado. Então, enfim, aqui a gente tem fotos mais separadas de cada uma das peças, né? Em relação à questão do estilo, né, dessas peças, o ateliê, o joalheiro que confeccionou essas peças, o estudo das peças desse tesouro e de um outro tesouro que se chama Torredón de Jimeno, que também é uma outra importante descoberta de ourivesaria visigótica, levou a supor que a existência de pelo menos 2 ateliês, né, oficinas, naquele momento, diferentes de realização dessas peças, né? Uma antiga oficina anterior ao reinado de Suintila teria feito algumas das peças, com uma coroa mais simples de chapa que está no Museu de Cluny, e uma oficina recente que poderia ter confeccionado a maioria das outras peças encontradas em Guarrazar, né? E que seria uma oficina mais palaciana, mais aristocrática, de uso real, né? Daquela época. Entre os momentos ou oficinas, destaca-se a cruz, uma grande cruz processional do século VI, possivelmente, né? Comumente conhecida como Grande Cruz do Tesouro de Guarrazar, da qual hoje se encontra só esses 2 braços que estão aqui embaixo, né? Essa cruz, ela tem uma ourivesaria mais complexa que o resto das peças. Então, possivelmente, ela foi uma obra não de uma oficina visigótica, mas de uma oficina externa, provavelmente uma oficina italiana de influências bizantinas, né? Esses fragmentos, eles são feitos de folha dupla, de ouro gravado, com motivos vegetais, cravejados de pedras preciosas e vidro também, né? E documentos da época relatam a doação do Papa Gregório Magno ao rei Recaredo I, por ocasião da sua conversão ao catolicismo em 589, de uma importante relicária ou cruz com um fragmento da Vera Cruz, né? Então, sugeriu-se que essa cruz seria a mesma cujos fragmentos estão preservados aí no Museu Arqueológico Nacional. Em todo caso, sua influência técnica e estilística é evidente nas peças que teriam sido feitas na chamada oficina recente, né? Que teria servido de inspiração para as outras peças que foram feitas em Toledo, né? Embora apenas 10 coroas tenham sido preservadas, calcula-se que tenham sido encontradas cerca de 23 coroas votivas. A maioria das que faltavam eram no lote encontrado pelo Domingo da Cruz, né, que, entre as quais aparece a coroa de Suintila, né, que foi roubada, e tem características semelhantes às de Recesvinto. Portanto, presume-se que poderia ter sido de um outro rei, né, que não se sabe, porque, né, existiu essa outra coroa que foi só relatada por eles e que, enfim, podem ter existido muitas outras. Além das coroas, né, como eu disse, tiveram outras peças que não chegaram aos nossos dias, como cálices, outros tipos de cruz, processionais, enfim, com materiais que não conseguiram, que foram vendidos e, bom, essas peças que eu mostrei no slide anterior são as que estão no Museu Arqueológico Nacional, essas são as que estão no Museu de Cluny, né, inclusive a cruz de Sônica, e essa coroa e essa cruz encontram-se no museu, na Real Armeria do Palácio Real de Madrid. E as peças, né, o material desaparecido da armeria em 1921.
Bom, acho que já passei de tempo aqui, já estou estourando de tempo. Bom, aqui são alguns resultados de estudos desse material, que eu só queria destacar algumas coisas, deixa eu ver, que eu achei interessante para passar para vocês. Bom, aqui tem a presença de algumas safiras estrela, que tem esse tipo de fenômeno que é né, asterismo. A coincidência da luz, ela forma essa estrela, que é um fenômeno muito bonito. Essa esmeralda que eu vou mostrar a seguir, ela tem uma imagem da Anunciação de Maria, né? Na parte direita aparece a figura de Maria, em pé, diante dela o que parece ser uma espécie de vaso, né? Uma jarra, de onde sai uma flor de açucena que toca ela até na parte do peito, e na parte esquerda tem um anjo com o braço levantado. Então, segundo o pesquisador que fez o primeiro estudo dessa esmeralda, é uma figura mal talhada, né? Tem bastante desproporcional, mas de grande significado para a época, né? Aqui são algumas, enfim, análise química. Através desses estudos a gente conseguiu saber de onde vieram algumas das peças, né? Por exemplo, de onde vieram a maior parte das esmeraldas. Aqui a imagem das peças sendo estudadas pelos equipamentos. Mais resultados de análises. Deixa eu passar para frente. Bom, a conclusão que se chegou é que as esmeraldas provavelmente pertencem às minas de Abartal, que estão na Áustria, né? Que são minas que são localizadas na Áustria, porque elas possuem características muito similares ao tipo de esmeralda que foi extraída durante todo esse período nesse mesmo local. Aqui é um recorte histórico interessante que aconteceu no dia 8 de outubro de 2014, que foi durante uma visita da alcadessa, da prefeita de Guadamur. Ela foi verificar só como é que estava o sítio arqueológico, algumas coisas que eles estavam começando a fazer, que as escavações mais intensas começaram em 2013, né? E ela encontrou uma safira num local que é uma fonte, um local onde tem água, né? E as autoridades, enfim, essa safira foi efetivamente constatado que ela pertenceu ao Tesouro por causa de um relato histórico feito pela Escolástica e os pais dela, na época da descoberta, em 1858, porque eles usaram justamente essa fonte para lavar as peças antes de levar para casa. E aí essa safira se despegou do resto e ficou todo esse tempo aí nessa fonte, foi descoberta pela prefeita nesse dia. Então, a arqueologia sempre é feita a partir de inúmeras hipóteses e constatações que confirmam a história que chega até nós, e nesse caso, né, bem sucedido. Bom, atualmente, o diretor do sítio arqueológico de Guarrazar, o Juan Manuel Rojas, ele trabalha para difundir, através da interpretação de novas estruturas arquitetônicas, né, que estão sendo reveladas nas escavações, né, e a hipótese de que Guarrazar, na época, foi um mosteiro visigodo, né, e, em realidade, tenha sido um local onde havia uma basílica de grandes proporções, com grande fluxo de peregrinação entre as estruturas construtivas, capaz de acolher um fluxo grande de pessoas também, né? Isso para promover Guarazar também como um local onde provavelmente tenha recebido os reis e todas as joias votivas que nela foram encontradas, porque até então a hipótese que se tinha é que todo esse material teria vindo de uma igreja de Toledo, e não que esse material pertencia exatamente ao local onde foi encontrado, né? Então eles estão trabalhando agora atualmente nessa hipótese. Aqui, deixa eu ver, é um tipo de desenho que a gente costuma utilizar em arqueologia. Foi aqui que foi o local onde foi encontrado, né? Porque tem bastante mananciais nesse local. Então, aqui foi o local onde foi encontrado a primeiro lote do tesouro, as escavações, né? Atualmente, o pessoal trabalhando.
o local onde fica a estradinha nos dias de hoje, né? Aí a plaquinha, o sítio arqueológico propriamente dito, né? E eu agradeço muitíssimo a todos pela oportunidade. Daniela, nós